Olá a todos, boa noite. Aos que estão aqui presentes neste grupo familiar e também para todas aquelas pessoas que nos irão ver. Que a paz do Senhor esteja convosco, que Deus os abençoe todos os dias da vossa vida. Hoje, como a mim, compartilhar uma pequena palavra convosco. Também quero desejar a todos aqueles irmãos que possam estar de férias, que há muitos irmãos de férias, que continuem a usufruir das férias, né? Comer os bens desta terra, como o Senhor diz, e sejam felizes, passem umas férias saudáveis, umas férias boas, e que Deus também os abençoe, todos esses irmãos que estão de férias, que também possam ser grandemente abençoados e aliciados por esse gozo e por esse descanso e por essa paz. Então eu quero compartilhar uma pequena palavra convosco nesta noite, para nós refletirmos um pouco. E vou começar por ler a Bíblia em Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Também quero dizer aos irmãos que recebemos um telefonema do nosso pastor, que está tudo bem com ele também está de férias e domingo já o cá temos ao pé de nós para nos abençoar também ricamente com a palavra de Deus. Então, Marcos 8, versículo 34 diz o seguinte: E chamando a multidão, a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é dentro desta palavra que eu vou compartilhar convosco nesta noite, para nós podermos também refletir sobre esta palavra. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós sabemos que desde o início da história humana, o grande conflito entre nós, humanos, temos com Deus é a guerra das vontades. Deus tem uma vontade e muitas das vezes nós temos outra. Deus tem uma vontade para a nossa vida e nós muitas das vezes... Então, desde o grande conflito que há entre Deus e nós é a guerra das vontades. E podemos ver um exemplo. Deus disse ao primeiro casal, sabem quem foi o primeiro casal? Sim. Quem foi? Adão e Eva. Então, Deus disse ao primeiro casal que não era da vontade dele, né, que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. E o que é que eles escolheram? O que é que esse casal escolheram? Foi a sua própria vontade. Exato. E comeram dela. Por isso é que eu comecei por ler este versículo bíblico de negue-se a si mesmo. Exato. Só que a obediência, né, é um requisito definido pelo Criador, pelo nosso Deus, para dirigir o seu relacionamento com a humanidade desde o início. Desde o início que Deus, para se relacionar connosco, sempre teve um princípio, que é a obediência. E o perigo de comprometer este bom relacionamento com Deus, muitas das vezes, sempre resistiu na nossa vontade, no nosso querer, no nosso poder, nas nossas escolhas. E por isso, nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas por causa de muitas das vezes das nossas escolhas, da nossa vontade, acabamos por não nos negar a nós mesmos e a desobedecer a Deus. Então vejamos, os nossos desejos carnais trabalham contrários aos propósitos divinos. Portanto, todos esses desejos carnais que sejam
contrários aos propósitos divinos, todos eles são contra nós. E vejamos o seguinte: Cristo não veio apenas para remover a culpa, Cristo não veio apenas para nos livrar do pecado, da condenação do pecado, aliás, mas Ele veio para restaurar o propósito inicial. E qual é que foi o propósito inicial? Era a obediência. Não comereis do fruto desta árvore. E o homem desobedeceu. E Jesus veio querer restabelecer novamente. Claro que veio perdoar os nossos pecados, mas Ele não veio só fazer isso. Ele veio estabelecer, restaurar o propósito inicial, que estava comprometido da nossa comunhão com Deus, pela desobediência de todos nós. E o ridículo, muitas das vezes, é acharmos, nós como cristãos, acharmos que pode haver restauração plena em todas as coisas, sem obediência a Deus. Claro que não pode haver restauração sem haver obediência a Deus. Mas o Evangelho de Cristo é uma mensagem, sempre foi uma mensagem de obediência. E temos tentado proclamar, né? Isto é, quer pastores, quer apóstolos que se levantam, quer líderes, quer pregadores, etc, etc. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé, mas geralmente sempre desacompanhada da obediência. Muitas das vezes fala-se muito de fé, disto, daquilo, mas onde é que está a obediência? Né? E isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos e vamos ver o que é que o apóstolo fala acerca disto. Romanos 1. No versículo 5. Pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Está a ver? A obediência da fé. Não basta apenas falar de fé, né? Temos que ser obedientes. Entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. O apóstolo ainda diz o seguinte em Romanos 16, um bocadinho à frente. Versículo 25. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério destes tempos eterno, esteve em oculto, mas que se manifestou agora, e se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Mais uma vez, a obediência. Para nós estarmos ligados a Deus. Estarmos em comunhão com Deus. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Na verdade, não há dúvida nenhuma
que entre crer e obedecer. Não pode haver dúvida entre o que é crer e o que é obedecer. Se nós fôssemos a Marcos, não é preciso lá ir, 16:15, que eu tenho aqui a nota, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E Cristo aqui nos mandou pregar o Evangelho a toda a criatura e disse: quem cresce seria salvo. Mas também em Mateus 28, vamos lá, Mateus 28. E agora, Mateus 28, versículo 19. Nós vemos aqui em Marcos 16:15 que falou quem? Quem creram. Quem crê. O que é que eu tinha dito? Não há dúvida de crer e obedecer. Crer é uma coisa, obedecer. Eu posso crer e não obedecer. Eu posso acreditar e não obedecer. Mas crer e obedecer andam juntos. Certo? Cristo nos mandou pregar o Evangelho e falou no crer. 28:19. E aqui no 19 nós vemos assim: portanto, ide e ensinai todas as nações. Ide. Uma ordem. Obedecer. Ok? Exato. Ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas. A obedecer à palavra de Deus. Certo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Então Jesus ordenou também que fizéssemos discípulos, que os ensinássemos a guardar tudo o que havia ensinado. Isto o que é que Jesus está a querer dizer? Obedecer e cumprir. Exato. Temos que crer, obedecer e cumprir. Então, fé e obediência andam juntas. Fé e obediência. Eu não posso dizer que tenho muita fé e não ser obediente. Pois, exato. Então onde é que está essa fé? É verdade. A fé da desobediência? É. Né? E a Bíblia diz o seguinte: crer não, significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também, né, obedecer à sua vontade e à sua palavra. Exato. Não basta só eu posso crer que existe Jesus Cristo, né? Reconheço a existência de Jesus Cristo, Exato. mas para eu crer também tenho que obedecer à sua vontade e à sua palavra. Vamos ver o que diz em Hebreus 5. Pouco à frente. Hebreus 5:9. 5:9. Sim, sim. E vejamos o que diz. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está a ver? Por isso é que eu comecei com aquela escritura, negue-se a si mesmo. Exato.
Crer é obedecer. E a ordem de Cristo sobre, quando nós falamos e acabamos de ler, de negar-se a si mesmo, Cristo não está numa mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Não é essa a intenção de Jesus Cristo. Trata-se sim do princípio da obediência, no qual nos pode impedir de virmos a pecar. Exato, fazer as neiras. Exato. E como eu disse, esta mensagem ainda era muito longa, é só para nós podermos refletir acerca do negar a si mesmo. Eu estou quase a terminar mesmo. O apóstolo Paulo também definiu a autonegação através dos Gálatas, através dos Coríntios, etc. E nós vamos ver isso. A autonegação é fazer o quê? É negar-se a si mesmo. Vamos lá a Gálatas 2, que é logo a seguir a Coríntios. Gálatas 2, versículo 19. Então diz assim, Gálatas 2,19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós estamos a ver aqui o apóstolo Paulo a dizer, né, que já se tinha negado a ele próprio, que estava crucificado com Cristo. E como podemos nos manter crucificados com Cristo? Vamos lá aí um bocadinho atrás a 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo-o à servidão. Então nós começamos a ver aqui, né? Para nos mantermos crucificados com Cristo, precisamos de subjugar o nosso corpo e nos reduzir à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E nós vamos ver dois exemplos na Bíblia. Quando José do Egito, quem conhece o José do Egito? Todos nós, não é? Quando José do Egito não fez a sua vontade carnal, isto é, de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar, que era para adulterar com ela, e ele era um jovem, né? Um rapaz novo, até podia ter acontecido. Mas ele, a não fazer a sua vontade, o que é que ele fez? Ele estava subjugando o seu corpo e estava reduzindo à servidão, à escravidão. Porquê? Porque ele queria estar a bem com Deus. Temos outro exemplo na Bíblia, que foi o de Jesus.
no Getsamine, sabe? Fica assim, vocês percebem. São palavras que estão lá. Epá, eu não estou Não está a sair. Estão a ler. A gente compreende. Getsemane, não é? Getsemane. Mas é isso, pronto, já te sei. Para aí. Ok, obrigado. Obrigado. É isso mesmo. O nosso cameraman já disse. E quer dizer o seguinte, ele orou para que fosse feita a vontade do Pai Celeste, não é? E não a dele. Exato. O que é que Jesus estava a fazer? Estava subjugando o seu corpo Sim. e Obedecer ao Pai. reduzindo à Ser obedecer ao escravidão. Pai. Estava a ser. Exato. E quando você entrega a sua vida e tudo a Cristo, eu quero dizer o seguinte: não tem mais nada a perder. Não há ameaças que o possam intimidá-lo. Não há perseguições, não há tribulações que o possam intimidá-lo. Porque quando você realmente faz como José fez, como Jesus fez, É isso né? mesmo. Subjugando o nosso corpo, É isso mesmo. a não fazer a nossa vontade, mas sim, a fazer a do Pai. vontade, então aí nós não temos nada a A perder. temer. E vou finalizar dizendo o seguinte, e fazendo uma pergunta, para nós podermos refletir. Eu, você, aqueles que nos estão a assistir, que nível de rendição ou de entrega você já alcançou? Nós temos que pensar nisso. Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Se entregar completamente a Deus? É isso mesmo. Ou a sua vida ainda é mais valiosa Não, que aos nossos próprios olhos? não. Nós temos que refletir nisso. Exato, exato. Estas são as perguntas que nós precisamos É isso de mesmo. fazer muitas das vezes É, a nós próprios. obedecer a Deus. Pense bem e reflita. Que o Senhor realmente lhe dê graça, que nos ajude a entender e a praticar este princípio Exato. inegociável Exato. do Reino de Deus. É verdade, compreender sempre. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Exato. Então temos que pôr o nosso ego, o nosso eu, no chão. É isso. Exato. Tomar a cruz é Fazer fazer a vontade de Deus. do Pai. Tomar a cruz é aquilo que a gente nos apetecia fazer, deixá-la de lado e ir fazer a vontade de Deus. Vontade do Pai. Era este pequeno estudo que eu queria A vontade compartilhar do nosso convosco, Pai, sempre. mas antes de terminar eu queria perguntar se tem alguma coisa a dizer sobre este assunto. É, Se nós olharmos para a nossa vida Exato. desde que assentamos ao Senhor Jesus Cristo, Exato. a vida é uma evolução. E se nós olharmos para trás, para os caminhos, por mim que cada um pisou, nós vemos que temos feito alguns avanços na evolução espiritual. Exato. Porque hoje já temos a força que o Senhor nos dá de recusarmos do quais nós somos vítima Exato. através de pensamentos, Exato. através de obras. Os pensamentos são diferentes. É isso. O nosso viver com o contato com a família, com as outras pessoas, somos todos diferentes. Exato. E as pessoas que convivam connosco, que víamos o que nós éramos e o que hoje nós somos, é um espelho para eles e vemos que a evolução divina opera em nós. É Ah, isso bem. mesmo. O que o irmão disse é verdade. É verdade, é isso mesmo. Não é de um dia para o outro que a Não. modificação se faz. Não. Exato, Não. exato. É uma luta constante. Leva muito tempo. É uma É luta isso, é constante. isso, é Mas isso, cada é dia que passa é um passo que avançamos, um passo que avançamos na vida espiritual. É isso, Como é o isso. irmão falou e como está escrito na sua palavra, que o irmão hoje nos trouxe. Pronto, é isso mesmo. Amém. É bom. E é isto É que bom. nós possamos refletir. Nós ainda vamos ficar aqui Isso é um bom. bocadinho a falar, a cosquilhar sobre a palavra de Deus,
É bom. Vou-me despedir de vós, pedindo que o Senhor os abençoe todos os dias da vossa vida. Vocês estejam sempre por cima e não por baixo. Que Deus tenha as janelas dos céus abertas, que tem, porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, É verdade. o qual já nos abençoou. Amém. Cabe a nós ir buscar e a sermos obedientes, a negarmos a nós mesmos e obedecermos à palavra de Amém, Deus. aleluia. Deus os abençoe. Amém. Até para a semana. Amém. Tchau, tchau. Amém. Graças estamos.